Resolução de disputas e conciliação com o Dr. Rogério Neiva. E nesse quadro, o nosso convidado é o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região aqui do Distrito Federal, Dr. Rogério Neiva. Ele que é mestre e doutor em Ciências do Comportamento pela UNB, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. E ele está presente aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Dr. Rogério Neiva, um bom dia ao senhor, muito obrigado por nos atender, seja bem-vindo. Obrigado, Arthur, e bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Justiça e também bom dia e uma saudação especial àqueles que me acompanham no Instagram, no meu perfil Rogério@Neivap, onde eu disponibilizo, após a conclusão aqui da participação ao vivo na rádio, em vídeo, no meu perfil, essa participação. De modo que você que nos acompanha nesse momento pela rádio, se perder algum trecho do quadro Resolução de Disputas e Conciliação, saiba que estará disponível posteriormente em vídeo no meu perfil no Instagram, que é @RogérioNeivap, com P de pato no final. Doutor Rogério Neiva, temos um tema aqui que eu vim anunciando desde as 8 horas da manhã, que o consumidor não precisa tentar acordo extrajudicial antes de processar a empresa. O senhor pode explicar? Então, Arthur, essa foi uma decisão recente que foi veiculada essa semana do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Estado de São Paulo, TJSP. E o que aconteceu aqui, Arthur? Um consumidor havia acionado a Azul Linhas Aéreas por conta de um problema de cancelamento de voo e ajuizou a ação. O juiz de primeiro grau deu uma decisão no sentido de que, como o consumidor não havia tentado uma solução pela via administrativa, né, uma solução naturalmente que seria de consenso, não caberia o conhecimento da ação, de modo que promoveu a sua extinção por falta de interesse de agir. O consumidor apresentou um recurso dessa decisão, que foi acolhido pelo TJSP, adotando a tese de que, não, inclusive em função do princípio do livre acesso, eu vou ler rapidamente aqui um trecho, não seria necessário obrigar o consumidor a submeter a via administrativa, que na verdade é uma via administrativa consensual. E um trecho aqui da decisão muito interessante para dar a dimensão para o nosso ouvinte, em que o relator diz o seguinte: realmente, abre aspas, né, realmente o artigo 5º 35 da Constituição Federal dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, sendo certo que a ausência de prévia tentativa de conciliação não é capaz de obstar o acesso ao judiciário. E se o ouvinte quiser pegar o precedente, né, o número, eu vou dizer aqui, é 206.412, repetindo, 2060.412, 2060.412-57.2023.8.26.0000. Repetindo, 2060.412-57.2023.8.26.0000. Pois bem, Arthur, feito esses esclarecimentos, o que eu chamo a atenção aqui do nosso ouvinte e de quem nos acompanha para compreender melhor qual é a implicação que está por trás disso. No fundo, nós temos aqui, né, um debate, né, que tem, eu diria assim, que tem duas dimensões. Tem uma dimensão do ponto de vista jurídico-constitucional e tem uma dimensão que diz respeito à eficiência da mobilização e da política judiciária, por que não dizer, né, que isso é uma matéria que tem a sua dimensão de política judiciária, de fomento aos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução alternativa de disputas. Do ponto de vista constitucional, jurídico-constitucional, não é de hoje que esse debate existe. Aliás, esse debate ele foi exaustivamente enfrentado em relação aos conflitos trabalhistas, né, porque havia uma lei que criou o artigo 625-D da CLT, instituindo as comissões de conciliação prévia, que obrigava para o ajuizamento da ação da reclamação trabalhista a passagem pela comissão de conciliação prévia. Nós vivemos essa época, talvez muitos aqui, principalmente, né, aqueles que estão entrando, né, de forma mais recente na área jurídica, não vivenciaram, né, essa época, mas assim, eu mesmo como magistrado vivi isso de maneira exaustiva, né, em que se o sujeito não passasse, havendo comissão de conciliação prévia, né, que era um mecanismo de solução consensual extrajudicial, que dependia de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. Então, se havendo a comissão de conciliação prévia, tendo sido substituída por acordo com a Convenção Coletiva, e não sendo submetida previamente, né, o conflito à CCP, né, a Comissão de Conciliação Prévia, o processo era extinto. Isso gerou uma longa discussão, até que, depois de um bom tempo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessa obrigatoriedade, né, e aí, né, demos por superado e vida que segue. Então, essa discussão que foi enfrentada nesse precedente aqui, né, envolvendo matéria consumerista, não é nova, do ponto de vista jurídico-constitucional. E esse entendimento do TJSP vai exatamente na linha do que o Supremo entendeu em relação à questão do artigo 625-D da CLT. Agora, para além da questão jurídica constitucional, nós temos uma outra questão aqui, que é pensando numa perspectiva de eficiência da política de fomento aos métodos consensuais. Que é o seguinte, a grande questão, e essa questão é discutida no mundo inteiro, a grande questão que está por trás aqui é o seguinte: vale a pena, e eu digo para além, independente da questão jurídica, vale a pena, é interessante, é eficiente eu obrigar que as pessoas, quando estão diante de um conflito, antes de bater a porta do Poder Judiciário, se submetam a uma tentativa extrajudicial de solução de consenso? Há quem entenda que isso é uma boa medida, no sentido de que evita a judicialização, de que é mais uma porta, de que é bom eu forçar, entre aspas, as pessoas a tentarem um consenso. E há quem entenda
que não, no sentido de que a via do consenso ela sempre tem que ser voluntária, ela jamais pode ser forçada. Esse é um debate interminável também nesse campo, mas o fato é que temos aqui um precedente, né, que não poderíamos deixar de chamar a atenção do nosso ouvinte, que mais uma vez vai na linha da desnecessidade de que se submeta a via de consenso extrajudicial de justiça da ação. Doutor Rogério Neiva, e temos mais um fato aqui. A AGU e o Tribunal Regional do Trabalho 4 celebram um acordo de cooperação para reduzir a litigiosidade. A medida pode abreviar quase 1000 processos que discutem pagamentos a trabalhadores terceirizados. Enfim, o acordo é o caminho. Então, Arthur, esse caso aqui, né, esse fato é um fato assim, muito interessante para ser compartilhado com o nosso ouvinte, que o que aconteceu? Nós, inclusive, comentamos aqui no quadro que, algumas semanas atrás, foi firmado um acordo de cooperação nos mesmos termos que foi construído entre a Advocacia Geral da União e a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, que tem à frente o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, e contou aí nessa construção também com a relevante, atuante e competente participação da juíza auxiliar da Vice-Presidência, minha amiga Roberta Melo de Carvalho, em que foi firmado esse acordo de cooperação no TST, né, com a participação também do ministro-presidente do TST, entre a AGU e o TST, em função do qual a AGU e a Vice-Presidência envidariam esforços, aí é um acordo de cooperação, para que o ouvinte entenda, né, voltado à mobilização de esforços e adoção de uma série de providências, inclusive com um plano de trabalho muito bem desenhado, de modo a tentar mapear processos envolvendo a União, a grande maioria, né, a regra, são casos de terceirização, que a União figura no polo passivo como responsável subsidiário, né, uma discussão também muito complicada. Então, a União, então haveria nessa medida para tentar mapear processos que pudessem entrar aí nessa esteira, né, da tentativa de acordo. E o que a gente tem agora? Né? Então isso aconteceu algumas semanas atrás, nós noticiamos, comemoramos, festejamos. Aproveito, aliás, para chamar a atenção aqui daqueles que nos acompanham e que são parte ou advogado em processos dessa natureza, que fiquem atentos quanto a essa possibilidade, né, que esse é um caminho a se considerar. Mas o fato é que tínhamos comentado isso aqui, né, e festejamos em relação ao TST. O que acontece agora? Esse acordo de cooperação, ele se replica, ele começa a se replicar no âmbito dos tribunais regionais do trabalho. E a primeira dessas iniciativas aconteceu no TRT da 4ª Região, que atua no Rio Grande do Sul, e que inclusive, Arthur, dias de passagem, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, isso me parece assim, bastante emblemático, pegou um avião aqui em Brasília e foi lá para Porto Alegre para participar da assinatura desse acordo de cooperação. Então, assim, é uma medida importante, não apenas pensando nos jurisdicionados, né, nessa condição do TRT da 4ª Região, mas também, né, nessa perspectiva de que isso seja replicado no resto do país, de modo que também faço alerta para quem nos acompanha, que tem processo tramitando, né, num dos 23 TRTs, né, porque agora, né, já tem um que está dentro, né, que é o TRT 4, que fiquem alertas a essa possibilidade. E por outro lado, também não posso deixar de chamar a atenção assim, que o TRT da 4ª Região não é de hoje, que vem sendo vanguardista e tomando várias iniciativas no sentido do prestígio aos médicos consensuais. Eu aproveito, inclusive, para destacar aqui uma frase do atual vice-presidente, meu amigo, desembargador Ricardo Martins Costa, que foi responsável durante alguns anos pela política de conciliação no tribunal, é um entusiasta, eu diria um militante da causa da conciliação, que na ocasião do seguinte, abre aspas, né, e hoje coordena o Centro de Inteligência, que também irá contribuir com essa sistemática, né, em que ele disse, o TRT 4 costuma ser visto como um tribunal de vanguarda, de inovações, e a Justiça do Trabalho é o órgão do Poder Judiciário vocacionado para o avanço tecnológico e voltado ao progresso social na busca da paz social. Então, faço votos de que renda frutos no TRT da 4ª Região e que em breve possamos estar aqui comunicando iniciativas semelhantes nos outros TRTs.